Quero convidar a amada igreja a abrir a Bíblia juntamente conosco. Vamos ler dois textos da palavra do Senhor. Um em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus. Esperar os irmãos encontrar. Os irmãos podem acender a luz ali. Quem quiser acompanhar conosco por aqui, fique à vontade, em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 1. As crianças podem ir para a Rede Kids, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Obrigado. Os irmãos encontraram? Aleluia. Diz assim o texto sagrado: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O outro texto está em Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 7. Os irmãos podem acompanhar aqui, irmãos, que daí nós vamos mais rápido um pouco na leitura. Diz assim: Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Até aí. Feche os olhos, vamos orar mais um pouquinho, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço e te louvo por este culto, te agradeço e te louvo, Senhor amado, pela tua presença que é manifesta neste lugar, pela tua unção que está aqui, Senhor. Nós te louvamos e nós rendemos graças ao teu nome e pedimos, revela a nós o teu querer, a tua vontade através desta palavra, e que ela possa produzir fé, edificação e transformação para as nossas vidas, ó Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, tomem assento na presença do Senhor. O título desta mensagem é A Coisa Principal. Diga para o irmão aí do seu lado, preste atenção para você aprender a coisa principal. A coisa principal, irmãos. Vejam só, o apóstolo Paulo, ele começa o seu texto rogando, e ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, e eu também quero rogar a vocês, quero rogar à igreja, quero rogar a essa comunidade, Igreja Batista da Paz, também a você que nos assiste pela internet. Nesta noite eu quero rogar que você não saia desse lugar sem ter esta compreensão a respeito da coisa principal. Aleluia! Então ele está rogando aqui, ele roga à igreja dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o culto inteligente de vocês. E não vos conformeis com este século,
ou com este mundo, não tomem a forma deste mundo, não tomem a forma dos costumes, da cultura do presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você crê, irmão, que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável? Então nós precisamos compreender qual é a coisa principal que nós devemos fazer, pela qual o apóstolo Paulo está rogando aqui, a fim de que eles experimentem na sua vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a mesma coisa o Senhor fala no Antigo Testamento para Josué. Ele fala assim: tão somente seja forte e muito corajoso. O que ele pede para Josué, porque é muito importante que nós compreendamos, irmãos, que ora somos nós, ora é Deus. Então tem a nossa parte e tem a parte de Deus. E o que ele pede para Josué é tão somente que Josué seja forte e corajoso. Com que propósito? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro desta lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Tenha fé, seja corajoso, pratique a palavra do Senhor, coloque em prática a palavra do Senhor, seja transformado pela renovação da sua mente, aleluia. No domingo passado, irmãos, nós estudamos que nós somos o povo representante de Deus na terra, um povo distinto, um povo separado para um propósito, um povo que tem uma característica peculiar, porque representa a um Deus totalmente diferente dos deuses desse mundo, dos ídolos dessa terra, que são deuses com D maiúsculo. Nosso Deus é santo, e porque Ele é santo, nós também devemos ser santos, que significa diferente, distinto, separado com um propósito. Nós estamos aqui para representar o Senhor nosso Deus, representar o Senhor nosso Deus diante das pessoas, manifestar a sua glória, revelar a sua glória. E a palavra de Deus diz que assim como Ele é, nós devemos também ser neste mundo. E a revelação maior que nós temos no Novo Testamento a respeito do caráter de Deus é que Deus é amor. Então o amor tem que ser o caminho para tudo em nossas vidas. Deus é amor, e assim como Ele é, sejamos nós também neste mundo, santos, filhos amados, buscando nos parecermos como o Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ele deseja fazer de nós astros neste mundo, para que nós possamos manifestar e proclamar a sua glória. É interessante, irmãos, porque a Bíblia revela que nós somos um produto da nossa mente, nós somos um produto daquilo que nós pensamos. Como já temos estudado aqui, por causa da queda, o pensamento e a imaginação do homem se corrompeu, tornando-se negativos, tornando-se contaminado, pecaminoso. E assim nós precisamos voltar a ter a mente de Cristo, aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos pensar e falar. O pensar e falar do reino de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. E é necessário, irmãos, que o nosso pensamento, que ele venha a ser transformado, porque nós somos um produto da nossa mente. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: sejam transformados pela renovação da vossa mente. E não tomem a forma do presente século, não tomem a forma dos costumes, dos valores desse mundo que está aí. Não se deixem amoldar,
mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa é a coisa principal, que nós venhamos buscar fazer a vontade de Deus e praticar a sua palavra. E quando fala, sejam transformados ou transformai-vos, esse transformai-vos é metamorfo, da onde vem também a palavra metamorfose, que é traduzida por arrependimento. Então tem que termos um arrependimento de coração, de alma, e uma metamorfose nas nossas mentes. E é tão interessante, irmãos, que Thomas Kuhn, um cientista da década de 60, ele cunhou um termo que foi aceito e é usado até os nossos dias, que é mudança de paradigma. Tem que ter uma mudança de paradigma. Diga para o irmão aí do seu lado, tem que ter uma mudança de paradigma. Diga para o irmão, você precisa passar por uma metamorfose. Aleluia! Uma transformação da mente. O que é mudança de paradigma? Mudança de paradigma, segundo um dicionário, é uma mudança radical. Outro dicionário diz que é uma mudança fundamental e significante na forma como vemos algo, na forma de pensar. Outro dicionário ainda diz o seguinte, que mudança de paradigma é uma mudança de uma forma de pensar para outra, é uma revolução, uma transformação, um tipo de metamorfose. Glória a Deus. E isso não acontece automaticamente. Existem alguns agentes que são necessários para que essa mudança aconteça, para que essa mudança ocorra. E o primeiro agente que nós vemos aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa e eficaz. Diz o texto sagrado que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus renova a nossa mente. E então entra em cena o segundo agente, que é você mesmo. Você é o agente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis. Sabe por que muitas pessoas não experimentam, irmãos? Porque elas ficam no raso. Elas ficam apenas vindo na igreja, muitas vezes, para receber uma bênção, ou querem ser membros de banco, crentes religiosos, vêm na igreja por desencargo religioso para cumprir uma tabela religiosa, mas elas não se deixam iluminar. Elas não se deixam transformar pelo ensinamento e pelo conselho que Deus tem para nós, mas para que nós venhamos realmente ser bem-sucedidos, para que nós venhamos ser prósperos, para que nós venhamos ser abençoados, para que o bom sucesso se manifeste nas nossas vidas, nós precisamos praticar a palavra, aleluia, sermos transformados pela renovação da nossa mente, glória a Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então do que está falando aqui, irmãos? Aqui está falando que Deus tem preparado para nós algo extraordinário. E por muito tempo eu imaginava que esse texto dizia respeito à vida eterna, ao porvir, ao transcendente. Mas não, porque se você continuar lendo no versículo 10, o texto diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo nos ajuda na compreensão do propósito de Deus para as nossas vidas, o propósito de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a sua vida.
O Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que nós venhamos viver uma vida extraordinária, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração humano, aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. E quem são esses que amam ao Senhor? Jesus diz: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, o Pai o amará e nós nos manifestaremos a Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Então Deus quer que tenhamos uma vida extraordinária. Também em Efésios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, para que por mim e por você, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Deus deseja que a sua igreja venha viver manifestando a sua glória. Ele quer manifestar, diz aqui, aquilo que esteve oculto, Ele quer manifestar agora nessa dispensação, através da sua igreja, mostrar a multiforme sabedoria de Deus e torná-la conhecida nos lugares celestiais, entre as potestades e os principados, entre os anjos. O Senhor deseja, irmãos, que nós, a igreja, o povo representante dEle, venhamos nesse mundo manifestar a sua sabedoria. Diga para o irmão aí: Deus quer que você seja sábio, que você viva com sabedoria e que você tenha uma vida extraordinária. O que é uma vida extraordinária? É uma vida que não é ordinária, que não é comum. Deus deseja, irmãos, e Ele nos chamou para nós vivermos vidas extraordinárias, e isso é possível a todo aquele que crê, porque está escrito que todas as coisas são possíveis ao que crê, e o Senhor é maravilhoso. Deus nos chamou para vivermos o extraordinário. John Bevere, ele fala sobre os filmes campeões de bilheteria, e ele faz uma observação muito significativa. Ele observou que os filmes mais vendidos, campeões de bilheteria, mais procurados, são os filmes com pessoas extraordinárias. Os protagonistas são extraordinários, fazendo coisas notáveis, tendo uma vida excepcional. Não são filmes de drama, não são filmes românticos, nem de comédia, mas os campeões de bilheteria são filmes sobre pessoas extraordinárias, fazendo coisas notáveis e vivendo de forma excepcional. Você pode perceber pelos filmes de super-heróis, Superman, Batman, Homem de Ferro. Você pode perceber isso por filmes, mesmo baseados em fatos reais, acerca de personagens que viveram vidas excepcionais e fizeram história. Filmes como Coração Valente, e outros filmes, Indiana Jones, e outros filmes que nós percebemos. 35 dos campeões de bilheteria são esse tipo de filme baseados em personagens notáveis, vivendo vidas extraordinárias, fazendo coisas notáveis e algumas vezes com poderes notáveis. Por que isso acontece, irmãos? Por que o público é tão atraído por esse tipo de filmes? Porque foi esta a maneira que originalmente Deus nos criou para vivermos. Há um desejo dentro de todo homem para viver de forma extraordinária. E se esse desejo não está lá, é porque alguém o reprimiu, porque Deus o colocou lá. Existe esse desejo latente em toda criança, que depois se torna um adulto, e muitas vezes reprime esse sentimento de viver de forma extraordinária, esse sentimento de vida, esse impulso de vida, de fazer algo notável, de realizar.
E a fé, meus irmãos, é um poder realizante, porque a palavra do Senhor diz que Deus opera em nós, tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Mas você pode dizer, mas pastor, eu não tenho capacidade. Deus não conta apenas com a sua capacidade. Ora somos nós, mas ora é Deus. Deus conta com a sua graça. Se crermos, buscarmos e fazermos a nossa parte, o Senhor fará a dele e Ele realizará a obra nas nossas vidas, aleluia. Por isso que nós precisamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, porque a vontade do Senhor, ela é surpreendente, ela nos leva muito além do que aquilo que nós pedíamos ou que pensávamos, segundo o poder que em nós opera, diz a palavra do Senhor. Então nós fomos criados para isso, irmãos, nós fomos criados para realizar, e isso não deve ser sufocado, isso não deve de maneira nenhuma ser diminuído, você precisa crer, aleluia. A Bíblia diz que nós temos que crer com a fé das crianças. Sabe como uma criança crê? É assim que nós devemos crer, porque o Senhor se agrada de todo aquele que nele crê. Aleluia. Agora essa, irmãos, não é a imagem que tem sido pintada a respeito do cristianismo. Já mudou muito, mas a mentalidade dos cristãos e a mentalidade que foi pintada a respeito dos cristãos é uma mentalidade que nós víamos os cristãos como pessoas fracas, como pessoas esquisitas, como pessoas covardes. Não víamos os cristãos como pioneiros, como desbravadores, ou como pessoas que tinham criatividade, que pensavam fora da caixa. Não víamos os cristãos como homens fortes, como líderes. E as mulheres, pior ainda. Quando olhávamos para as mulheres, o que víamos? Mulheres que se vestiam mal, que ficavam só em casa, talvez, trabalhando na cozinha, e que falavam pouco. Mas graças a Deus, porque a minha esposa não é assim. Porque Deus colocou do meu lado uma companheira que me acompanha em tudo. E quando nós olhamos para essa visão dos cristãos, irmãos, isso foge muito do propósito missional de Deus com a igreja, porque tudo é porque Deus tem um propósito. E nós somos o seu povo representante. E isso foge da criatividade. São pessoas que perderam a excelência. Pessoas que não se importam em trabalhar para a glória do Senhor, mas a Bíblia diz que tudo o que nós vamos fazer através desse corpo, seja por palavras ou por obras, pelo nosso labor, pelo nosso trabalho, as manifestações nossas nesse mundo, nós devemos fazer para a glória do Senhor e em tudo dando glória a Ele. Por isso que esse é o nosso culto racional. Você precisa cultuar a Deus, não aqui dentro da igreja tão somente, mas cultuar a Deus lá no teu trabalho. A Bíblia diz que aquele que trabalha deve trabalhar servindo ao seu patrão como ao Senhor. Fazer com excelência, fazer para a glória de Deus. Aí pela própria naturalidade você começa a perceber, mas sabe que essa pessoa vai prosperar mais mesmo? De repente a pessoa é chamada para ser babá. E vai trabalhar como babá, e o único serviço, só precisa cuidar das crianças aqui, mais nada. Mas de repente, ela também lava a louça que ela usou com as crianças. Aí ela entrega mais do que lhe foi requerido, e o trabalho é diferenciado, e ela começa a ser valorizada por aquilo. Então, irmãos, tudo é para a glória de Deus, e a Bíblia diz, se alguém se gloria, glorie-se no Senhor. E isso é uma citação do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo aqui faz uma citação em 1 Coríntios do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento inteiro, no seu contexto, ele busca que o homem glorifique ao Senhor, que toda a glória seja do Senhor, que toda a honra seja do Senhor, e é desse jeito que nós nos tornamos o sal da terra e a luz do mundo, porque quando os homens olharem as boas obras de vocês, vão glorificar ao Pai de vocês que está nos céus. Tudo, por palavras ou por obras, fazei-o para a glória do Senhor. E é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer que nós vivamos vidas extraordinárias, vidas distintas, que você seja diferente desse mundo que está aí.
Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, nós percebemos que fomos criados para isso. Deus nos criou para a sua glória, para sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a sua glória. Que através de mim e de você, Ele possa manifestar a sua glória e também receber glória através de nós. Diz aqui: Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ele nos criou à sua imagem. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Deus queria que o homem vivesse uma vida excepcional, uma vida maravilhosa, mas a queda frustrou o propósito eterno de Deus. Mas Jesus restaurou. Diga para o irmão aí: Jesus restaurou, irmão. Aquilo que foi perdido lá na queda, que era propósito de Deus, Jesus restaurou. Romanos capítulo 5, versículo 18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Justificação que dá vida. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Deus quer que nós vivamos de forma extraordinária, distinta, abençoada. Ele deseja, irmãos, que nós sejamos prósperos. Glória a Deus. Ele veio para nos dar essa vida e vida com abundância. E não importa, irmãos, se você é uma cabeleireira, se você é uma mulher de negócios, um advogado, um empresário, uma cozinheira, não importa. Deus chamou você para viver de forma extraordinária. E na arena em que Ele te chamou, você pode fazer coisas tremendas, maravilhosas. Não se trata de nós competirmos com a soberba da vida, com os valores desse mundo, como nós já tratamos aqui em alguns cultos passados. Não, irmãos, os valores do mundo são um, e os valores de Deus são outros completamente diferentes. Então nós não precisamos competir na soberba da vida, porque os valores do reino são outros. Então não é baseado na nossa posição, mas é baseado na posição do nosso coração, na posição do seu coração. O poder para fazer feitos notáveis não está ligado a uma ocupação, mas a uma disposição do coração. Hollywood, a mídia, a Rede Globo aqui no Brasil, tantas outras emissoras, produtoras de filmes, etc., e os próprios religiosos, com o espírito da religiosidade, pintaram uma visão distorcida dos cristãos aos nossos olhos. Simplesmente nós víamos a igreja sobre uma luz errada. E sabe por que isso acontece? Porque nós temos um inimigo da nossa alma chamado Satanás. Hollywood, a cultura, os religiosos pintaram a igreja de uma forma medíocre, de uma forma caricaturada. Esse Satanás, ele fez isso para impedir que nós possamos ver e conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas. O intuito e a estratégia dele é para impedir você de ficar sabendo, de ser iluminado, de conhecer por que Deus te criou e qual é o propósito de Deus a respeito da sua vida em Cristo Jesus. E o que ele fez, irmãos? Ele pintou a igreja e os cristãos como não sendo pessoas notáveis, como sendo pessoas ordinárias. Na verdade, ele foi além, ele pintou o povo de Deus como inferior, como um povo medíocre, como pessoas ignorantes.
E para ser honesto com você, irmãos, nós deixamos passar isso, que é a grande estratégia do diabo. Às vezes a gente pensa que a grande estratégia do diabo é levar alguém a adulterar, ou cometer algum outro pecado grosseiro, entrar no vício da bebida, etc. Claro, ele veio para isso, ele veio para roubar, matar, escravizar, ele veio para isso. Mas a grande estratégia de Satanás é impedir você de saber quem Deus te criou para ser em Jesus Cristo. Se você descobre quem você é em Cristo Jesus, o diabo está com um grande problema, e ele sabe disso. Então essa é a grande estratégia dele, por isso que ele pinta o crente dessa maneira horrível, por isso que Hollywood mostra os crentes dessa maneira horrível, por isso que a sociedade procura mostrar o crente, o servo de Deus, o cristão dessa maneira horrível, por isso que também a religião é muitas vezes um impedimento para que nós possamos ver o que Deus nos chamou para sermos. Existiram na história da igreja muitos movimentos que foram movimentos de avivamento, quando a nuvem andava e um movimento de avivamento acontecia. E houve um movimento, irmãos, porque as gerações passadas as pessoas olhavam para Deus como um Deus legalista, um Deus irado, um Deus punitivo. E então veio uma revelação, e é a revelação que nós temos hoje, na verdade, restauração daquilo que Jesus mais pregou, a revelação da paternidade divina, que Deus é nosso papai, nosso Abba, dizendo, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, não dará o Senhor coisas boas àqueles que lhe o pedirem? E essa manifestação, essa revelação de Deus como Pai, de Deus como abençoador, de Deus desejando que o seu povo seja próspero, bem-sucedido, abençoado, que o seu povo coma o melhor desta terra, que o seu povo experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando veio esta renovação, esta revelação, este mover de Deus, este movimento, este avivamento, o que aconteceu? A mesma coisa que nos avivamentos passados, os próprios crentes formaram opinião contrária. Não, o que eles estão falando é diferente do que nós falamos. Não, está errada, a teologia deles está errada. Isso aconteceu com o movimento, primeiro teve o movimento de Lutero, aí algumas coisas ainda seguiam conforme a tradição, mas houve um grande movimento, um despertar da reforma protestante. Porém, chegou um movimento que levantou-se os batistas, e eles entendiam, não, mas espera aí, as pessoas precisam ser batizadas com genuíno arrependimento. Sabe quem que perseguiu os batistas? Os próprios cristãos do movimento anterior. Não, o que é isso? Estão batizando com água, e perseguiam aquele movimento, falando mal, acusando. Daí o pessoal acreditava que os dons espirituais eram só lá para a igreja primitiva. Não, porque os dons espirituais, esse negócio de falar em língua, esse negócio de profetizar, isso aí é só para a igreja primitiva. Aí veio o avivamento pentecostal. Sabe quem que perseguiu os pentecostais? A religião. E assim por diante, irmãos. E o que aconteceu? Criaram-se nesse último avivamento algumas teologias rotulantes que se generalizaram. Por exemplo, teologia da prosperidade. O que é isso? Teologia da prosperidade. É porque em todo avivamento houveram alguns exageros, por parte de uma minoria, alguns exageros. E aí, os teólogos do movimento anterior, não, o que é isso? Teologia, lá é a teologia da prosperidade, isso é uma heresia, essa teologia da prosperidade. Teologia do triunfalismo é uma heresia. E aí, esse rotulamento fez com que muitas pessoas, por causa da religiosidade, pegassem aquilo e generalizassem. Aí se o pastor viesse aqui e falasse, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que prospera, o nosso Deus é um Deus que abençoa, o nosso Deus é um Deus que dá vitória. O pastor está falando em vitória. Teologia do triunfalismo, misericórdia. Isso aí nem é bíblico, irmãos. Nós temos que olhar o que está escrito nas Sagradas Escrituras, amém? Meus irmãos, o Senhor prospera, o Senhor abençoa. Meu Deus,
teologia da prosperidade lá na igreja. Misericórdia. Eu quero prosperar. E você, irmão? Quem pode glorificar o Senhor? Aleluia! E se o meu Deus é Pai, eu sei que Ele tem o melhor para mim. E Ele quer que eu viva uma vida abençoada, extraordinária, em todos os sentidos. Então, em contraste com isso, irmãos, com esse nosso dilema atual, os crentes da igreja antiga, da igreja primitiva, tinham um outro dilema, porque eles tinham que convencer as pessoas de que eles não eram super-heróis, de que eles não eram deuses. Se você olhar, pense nisso, sabe Cornélio, irmãos? Cornélio era um centurião romano, ele era um comandante da nação mais poderosa do mundo na época, que era Roma, e quando Pedro entra na casa de Cornélio, a família inteira se dobra, e Cornélio também se ajoelha diante de Pedro, e Pedro tem que fazer uma força danada para dizer para ele: olhe, meu irmão, pare com isso que ele está fazendo, se levante, está na Bíblia, está escrito, só o Senhor teu Deus adorará, só a Ele darás culto, eu sou homem como tu, aleluia. Também, irmãos, em Listra, diz a palavra, que se nós olharmos para Listra, a multidão vem e começa a gritar, em relação a Paulo e Silas, são deuses, diziam eles, são deuses, os deuses vieram até nós, e Paulo rasga as vestes e diz: o que vocês estão falando, meus irmãos? Se alguém tem que se gloriar, que se glorie no Senhor, é por meio dEle, para a glória dEle, que estes sinais e estas maravilhas que vocês contemplam, estão sendo feitas. Então a igreja antiga, a igreja primitiva era uma igreja extraordinária, e o Senhor nos chama, irmãos, para nós sermos crentes, homens e mulheres de Deus, e vivermos o extraordinário de Deus aqui na nossa geração. Também em Malta, uma serpente picou Paulo, e quando aquele pessoal começou a olhar e viu que ele não morria, e essa é uma promessa, todo aquele que crê, é para o Novo Testamento isso aqui, irmãos, em meu nome imporão as mãos e curarão, em meu nome, se alguma coisa, se alguma víbora ou algum animal peçonhento vos picar, não vos fará dano algum. E ali eles começaram a olhar e não acontecia nada com Paulo, e Paulo estava bem, e eles começaram: é um Deus, e Paulo: não sou Deus coisa nenhuma, mas eu venho em nome do Deus Todo-Poderoso, glória a Deus. Então, irmãos, se nós vermos os relatos das pessoas a respeito dessa igreja antiga, veja o que eles diziam a respeito da igreja antiga, Atos capítulo 17, versículo 6, estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Você vê a imagem que a igreja antiga tinha em relação à cidade, em relação a Jerusalém? Sabe o que a sociedade dizia sobre essa igreja de Jerusalém? Atos capítulo 5, versículo 13 e 14 diz: porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. As pessoas têm que olhar para o povo de Deus e terem admiração por mim e por você, pela maneira como nós vivemos, porque o Senhor nos chamou para vivermos vidas extraordinárias. Então escute com atenção, irmãos, Deus não somente deseja que você viva uma vida extraordinária, como também isto agrada a Ele, é agradável a Deus, e é por isso que Ele nos deu o seu conselho, por isso que Ele, como Pai, nos dá a sua palavra, dizendo: se vocês praticarem esta palavra, vocês prosperarão, serão bem-sucedidos, serão bem-aventurados, e essa é a coisa principal. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Esse tem que ser o nosso alvo, esse tem que ser o nosso propósito, termos o propósito de sermos agradáveis a Deus, como nós lemos na semana passada, buscando em tudo descobrir o que é agradável ao Senhor, e vivermos dessa maneira. E por quê, irmãos? No versículo 10 ele continua: por quê? Por que que eu e você, por que que nós temos que nos esforçar? E essa é a coisa principal,
descobrir o que agrada a Deus para eu colocar em prática na minha vida. E a continuação do texto diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Essa tem que ser a nossa oração e a nossa principal busca, porque para a salvação é de graça. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. O Senhor nos amou, irmão. Sabe o que é graça? Ele te amou quando você ainda era um pecador, quando você estava todo errado. Ele te amou e deu a própria vida dele na cruz do Calvário. Está escrito: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nada que você fizer pode aumentar uma vírgula do amor de Deus, como também nada que você fizer pode diminuir o amor que Deus tem por você, porque o amor que Deus tem por você é incondicional. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Antes, quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou e se entregou por nós. E para que nós sejamos salvos, para que eu e você sejamos salvos, nós precisamos crer e nos convertermos a Ele, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então a graça de Deus determina se você vai para o céu ou para o inferno, quando você aceita Jesus. Só a única coisa que você tem que fazer é se converter, aceitar Jesus. Mas a maneira como você vive aqui na terra vai determinar a maneira como você vai viver na eternidade. Então isso faz toda a diferença, irmãos. Nós não temos controle sobre o amor de Deus. Nada que nós fizermos aumentará, Ele nos amará mais. Nada que nós fizermos fará Ele nos amar menos. Mas a nossa responsabilidade é agradá-lo como nosso Pai. Isso é nossa responsabilidade. E eu tomo o exemplo de Cristo, que trouxe como paralelo comparativo a paternidade terrena, porque nós somos testemunha e vemos que isso é verdade, o amor incondicional em muitas famílias e em muitos pais, que o filho drogado, perturbado, só traz complicação, só incomoda, e aquele pai e mãe estão ali dando a vida por aquele filho, porque não aumenta o amor, nem diminui o amor que eles têm por aquele filho, porque filho é filho. E isso é tão certo, irmãos, o amor incondicional de Deus por nós, que eu quero ler para você em João capítulo 17, versículo 23, onde Jesus faz uma oração, e na oração Jesus revela o seguinte: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Veja, irmãos, o propósito é esse: manifestar a este mundo a glória de Deus nas nossas vidas, através da manifestação do favor e da bênção de Deus nas nossas vidas, e através do nosso procedimento nesse mundo. E ele diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esse como também não amaste a mim e também a eles, mas esse como, a palavra é katos, que significa de acordo com, justamente como, exatamente como, na proporção que, na mesma medida. Então, Deus nos ama tanto quanto ama Jesus. Deus ama você, meu irmão, tanto quanto ama Jesus. Ele não faz acepção de pessoas. Você é filho, e tão filho quanto Jesus. Por isso Ele te ama da mesma maneira. Mas em você está o poder, e isso você controla, o poder de agradá-lo. E é como um pai, quando o filho o agrada, quando você coloca uma missão sobre o filho e pede para ele fazer alguma tarefa, alguma coisa, e ele faz, e faz de todo o coração, e faz para agradar o pai, e faz aquilo apaixonadamente, o pai tem o desejo de recompensar esse filho. E é a mesma coisa com o coração de Deus. Diz a palavra do Senhor que Ele é galardoador
dos que o buscam. O Senhor é galardoador dos que o buscam. Por isso o apóstolo Paulo fala aqui sobre agradar a Deus. Isso é tão importante, irmãos. Mas parece que esse conhecimento da paternidade divina esfriou isso. Muitas pessoas banalizaram, muitas pessoas deixaram de ser diligentes e se tornaram fúteis na sua maneira de pensar. Não, eu já estou salvo, então vou levando com a barriga, vou servindo a Deus dessa maneira. Isso é horrível, irmãos. Se existe uma coisa principal que nós devemos fazer nesse mundo, é buscar agradar a Deus. Nós precisamos agradar ao Senhor e agradá-lo de todo o nosso coração. É para isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós devemos viver. Esse deve ser o alvo da nossa vida. Agradar a Deus em tudo. Isso muda a estrutura da tua vida. Agora eu não vivo mais para mim, para o meu umbigo. Eu não sou mais o meu Deus. Mas eu quero viver para a glória do Senhor. E as tuas escolhas, o teu estudo, as tuas iniciativas, tudo muda, porque agora daqui para frente você começa a viver uma vida que caminha para o extraordinário de Deus. De fato, o Senhor quer manifestar algo maravilhoso e poderoso sobre você, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa. E ele não precisava falar isso, porque logicamente a Bíblia é muito clara, que nós devemos servir a Deus por amor. Então por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Estou fazendo porque eu amo a Deus, porque eu quero o sorriso de Deus. Mas ele revelou, e ele falou sobre a recompensa, tanto nesse mundo, quanto no porvir, porque ele quis que você soubesse. Se ele revelou é porque ele queria que eu e você soubéssemos. E ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E o tribunal de Cristo é para salvos. Ali haverão ganhos e ali haverão perdas, mediante o que você tiver feito por meio do corpo. Por isso que eu digo, irmão, não queira viver uma vida morna, uma vida medíocre, porque lá nós seremos avaliados em relação à forma como nós vivemos, e Deus te chamou para ir além, Deus te chamou para ser melhor. Você pode ser melhor, você pode fazer melhor, você pode fazer um serviço melhor, você pode ser uma pessoa melhor, você pode ser um marido melhor, você pode ser um pai melhor, você pode fazer melhor. E aonde nós vamos encontrar isso, meus irmãos? Na palavra de Deus, que é o agente de transformação para nós, irmãos. Hoje nós temos tudo aqui na igreja, nos cursos. Como que eu vou lidar com dinheiro, para eu ser bem sucedido na questão do dinheiro? A Bíblia ensina e a igreja dá um curso em relação a isso. Como que eu vou fazer para educar os meus filhos, para criar uma criança e treinar o meu filho desde pequeno, para que ele seja abençoado, próspero, para que ele manifeste o caráter e a glória de Deus? A Bíblia ensina, irmãos, e nós temos um curso aqui na igreja sobre isso. E é necessário que você não seja superficial, que você tenha esse desejo no coração, porque essa é a coisa principal, buscar saber como agradar a Deus. Senhor, como eu posso te agradar? E eu vou te contar por que Deus quer isso. Porque Deus é Pai. Porque Ele sabe que se você fizer daquela maneira, conforme Ele está ensinando e aconselhando, e não fizer conforme a vaidade e a rebelião do teu pensamento, porque filho às vezes é meio rebeldinho, acha que sabe mais, acha que do jeito dele é melhor. Mas se você fizer do jeito de Deus, só tem uma razão pela qual Deus manifestar a sua lei, a sua palavra, e essa revelação veio a Moisés, quando Moisés disse, agora entendo que todos os teus mandamentos são amor, aleluia. Deus quer que você viva uma vida extraordinária, e que você seja abençoado. Eu pergunto para os irmãos, por que os judeus são extraordinários no mundo inteiro, em tudo que fazem? Um povo desse tamanhinho, e são destaque em todas as áreas, na área da ciência, na área da tecnologia, na área das artes, em todas as áreas, irmãos. Por quê? Por causa da palavra de Deus.
pratique a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Deus quer que você viva uma vida extraordinária. O Senhor tem isso para mim e para você, e Ele deseja, irmãos, que nós venhamos viver dessa maneira. E Pedro, ele fala sobre isso, dizendo João, em 2 João, capítulo 1, versículo 8, tenham cuidado, para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, aquilo que nós temos ministrado a vocês, toda a doutrina, todo o ensinamento sobre Jesus Cristo e sobre a palavra de Deus. Tenham cuidado, irmãos, para que vocês não joguem fora todo o nosso esforço, mas recebam a plena recompensa. Deus tem coisas maravilhosas escritas sobre você. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele sabe, Ele tem o melhor para você, Ele tem uma vida extraordinária para você, além do que você pode imaginar. Creia, está escrito: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, tão somente seja forte e corajoso para fazeres conforme tudo o que eu tenho orientado, para que você tenha certeza que tudo que você está fazendo é em conformidade com a vontade de Deus. E aí, irmãos, nós receberemos, não só teremos uma vida extraordinária aqui nessa terra, porque é isso que Deus quer, porque quando nós chegarmos lá, nós vamos entrar no tribunal de Cristo e o Senhor vai perguntar: como é que você viveu? Ah, Senhor, a minha vida foi simples, fui medíocre, ordinário, minha vida foi ordinária. Eu, como funcionário, era crente, mas era preguiçoso. Como estudante, preferia dar uma sapiada nas provas dos amigos, para ter uma facilidade. Misericórdia, irmãos. Mas a maneira como você viver aqui, Senhor, eu vivi de forma extraordinária, porque em tudo que eu não podia fazer, a Tua graça veio sobre mim, e o Teu poder milagroso, e eu rompi, eu consegui, eu venci, eu fiz aquilo que o Senhor queria, eu evangelizei, eu fiz a obra, eu ganhei almas, eu acreditei na Tua palavra, eu dei o melhor de mim na terra. Como que vai ser, irmão? Pense nos olhos de Jesus quando você tiver que olhar para aqueles olhos, porque vai ser Ele que vai olhar para você naquele dia e vai julgar. Ele será o juiz e você vai ter que olhar nos olhos dele. E talvez ver o olhar de desapontamento. Eu tinha muito mais para você. Meu sonho era muito maior. Meu propósito na tua vida era muito maior. Pense nisso, irmãos. Eu não quero passar a minha vida aqui na terra e chegar e olhar nos olhos de Jesus e ver desapontamento. Mas eu quero chegar lá e ouvi-lo falar: bom trabalho, Alex, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Bom trabalho, garoto, meu filho. Isso é maravilhoso, irmãos. Que esse seja também o alvo do teu coração, porque essa é a paixão de Deus para você. Deus te ama e Ele quer que você viva uma vida extraordinária, uma vida abençoada. Isso está em você, isso está em toda criança e precisa ser despertado. Creia, ande nesse caminho, busque isso, busque agradar a Deus em tudo. Senhor, como é que é a Tua palavra nisso aqui? Em nome de Jesus, vamos nos pôr em pé, amados irmãos.